introduzir. Vamos É tudo introduzir. imagem. Sinto muito. Não, mas nem no sentido de imagem, já falando de tipo assim, ó, tudo que você vê no outro é uma projeção sua. Ou seja, a gente não viu ninguém. É uma imagem da sua mente, né? Pois é, mas projeção em que sentido, assim, você fala? Gente, vamos nos apresentar, porque, tipo... A gente já vai começar a falar? Já tá gravando. Então... A gente nem introduziu. A apresentação. Tipo, já chego que tacando conteúdo, a pessoa tá tipo, o que tá acontecendo? Como assim, o mundo não existe? Eu tô fazendo... Porro. Gente, Galvcast é assim, tá? A gente esquece de se apresentar mesmo, vocês veem tudo bonitinho, mas não é não. Ai, gente, eu sou, pronto. Precisa ficar falando o nome ainda, né? Tipo, nossa. Chama ela de Jéssica, mas ela é. Né? Já tá na hora. Já deu, já. Gente, se você não copiou o Galvcast até agora... tanto esse nome, meu Deus. Hoje vamos falar das outras pessoas, tipo assim, ó. Chamam, igual o Haroldo falou, chamam ela de Jéssica e ela é. Aí a Jéssica fala de outra pessoa. Nossa, amei. De quem que a gente vai falar? Quem vai falar de quem? É tipo uma dinâmica de autoconhecimento, só que... Pra apresentação. Tipo assim, ó. Chamam ela de Ariane, mas ela é o amor e nada mais. Nossa, mano. Bateu o bagulho, puta merda. Que foda. Sua vez, Ari. Chamam ele de Haroldo e ele é o puro amor. Oh. Thank you. Next. Você, Haroldo. Já fui. Chama ela de Jéssica e ela é a gratidão, a paz e a voz dela é real, tá, gente? Que palavra. A realidade é composta pela vida, por Deus e pela voz da Jéssica. Então tá, chamam ela de Bárbara e ela é o amor e nada mais. Fofuras. Chamam ele de Rian, mas ele é o amor, a gratidão, a harmonia. O bebê. Oh, que fofo. O Rian, dessa turma, ele é o único, tipo, iluminado que não tem imagem, sabe? Ele chega... Eu sou uma voz acendeu, no né? universo. Eu sou Ele uma é voz. Ele é uma voz na nossa mente apenas. A voz Ela pra coloca o ela. microfone aqui, assim, ó. Eu ia muito falar isso. Faltou Então, eu. Apresente nosso amigo Guilherme. Chamam ele de Guilherme, mas ele é apenas o filho de Deus. É pra aplaudir de pé, igreja. aleluia. Bom, hoje nós falaremos sobre projeções, sobre terceirização. E aí, Arroba, você sabe o que significa projeção e terceirização? Então, terceirização Eu acho é quando você contrata uma empresa para fazer o serviço fim. Não É o que você faz todo né? dia. Tipo assim, o serviço de faxina pode ser terceirizado, de segurança, esses são os mais comuns. Hoje em dia. Eu acho que existe essa diferença mesmo, né, entre projeção e terceirização. Porque um exemplo aqui, uma coisa que eu percebi muito, assim, esse negócio. Primeira vez que eu entrei em contato com esse negócio de terceirização. E que tem muita gente que não entende do assunto. Não é que não entende do assunto, mas não entende aprofundadamente. Sei lá. Tipo assim, ó, porque se você pegar uma pessoa da psicologia, por exemplo, na psicologia se fala sobre projeção. Se você vai falar para a pessoa que a imagem é uma projeção, para o psicólogo, tipo, ele não vai entender, né? Para ele,
Na psicologia, a projeção é isso mesmo, de terceirização. A minha mãe morre de medo de andar de carro comigo, porque ela diz que eu dirijo mal. Só que não é que eu dirijo mal, é porque ela tem medo de que algo aconteça com o carro, tipo assim, que algo aconteça com ela, e aí ela terceiriza pra mim esse medo, sabe? Enfim, Interessante. eu acho que, tipo assim, eu acho que tudo que a gente vê, tanto de bom quanto de ruim no outro, é terceirização, né? Nossa, terceirização nossa. Eu vejo mais terceirização como assim, ó, você coloca o outro como responsável pelo que você sente. E a projeção é o que você vê. Por exemplo, assim, eu vejo fulano muito fofo, não sei o quê. Tipo, será que a pessoa é fofa mesmo ou você está projetando? Ou, tipo, nossa, essa pessoa é estúpida, meu Deus do céu e tal. Será que ela é ou você está projetando? Tipo, Entendi. Mas e as imagens, então? Tipo, São projetar imagem projetos. mesmo. O que seria? nossa, aí acho que já é, tipo, uma outra coisa. Porque, assim, ó, tudo que a gente tem imagem é projeção da mente, né? É uma projeção dentro da mente. Mas, além disso, tem essa questão do cérebro, né? Porque, assim, você não está vendo a imagem que está projetada na sua frente. Você faz outra imagem dentro do seu cérebro. Lá na parte escurinha e tal, né? Será? Então, você nem está entrando em contato com aquela imagem que está ali na Primeiro sua que, na verdade, frente. você já não vê o que você vê. Você vê tudo invertido. Seu Também. Tipo cérebro assim, já começa aí. o seu olho capta sinais Mas, elétricos apenas. E a imagem é você que faz dentro do seu cérebro. Não sei se, tipo, vocês são da maneira como eu tô vendo. Eu tô fazendo uma imagem. É isso que eu ia perguntar. Será que, tipo assim, ó, eu tenho a minha imagem aqui, mas todos vocês estão vendo a mesma imagem ou será que é diferente? Não. Não. Tipo, Diferente. pensa Sim, uma pessoa velho. que se vê. Tipo, pensa uma pessoa que se vê, por exemplo, muito magra ou vê algum defeito no corpo. E a outra vê a pessoa como perfeita. Tipo, já mostra que uma pessoa vê uma imagem de um jeito e a outra vai ver de outro. Ela vai ver o que ela quer ver na sua imagem. Ela não vai ver o eu sou do Guilherme. Mas é Exatamente. Por igual, exemplo, por o exemplo, stories que eu fiz, né? isso que eu ia falar. Eu joguei lá uma informação. Tem o que eu coloquei e tem o que cada pessoa viu. A minha mãe viu coisas, vocês viram coisas, outras pessoas viram outras coisas. Então, tipo, cada um viu uma imagem, entende? Não, assim, Pegou todo o que eu coloquei, misturou com a sua intenção de ver e deu outra resultante. É, porque cada um tem uma vivência, né? Então, tudo isso molda a perspectiva da pessoa, de onde ela tá olhando e o que ela tá olhando, né? Conforme as coisas que tem na mente dela. Mas assim, Jéssica, igual no seu caso ali do Stories, a imagem era a mesma, só que cada um percebeu nela, cada um colocou o foco naquilo que tinha mais valor para a pessoa, sabe? Uhum. Mas a imagem era a Mas mesma. não, mas além dessa questão do foco, que tipo, você ressalta as partes que você quer ver, você completa o restante com coisas suas. Você não vê a Sim. imagem 100% como ela é. Você pega, tipo assim, você vê uma sobrancelha lá. Tipo, mas é sinais elétricos que a gente recebe. A gente não recebe a imagem. Tipo, a imagem não entra pelo olho. É só sinais elétricos. Aí a gente faz uma imagem dentro do cérebro. E a gente completa a imagem com o que a gente quiser. Nossa, que louco, né? Exatamente. É muito louco isso. Nossa, eu nunca parei para olhar a Oh, fundo. Eu acho que nem na coisa existe, né? quando eu desenhava, assim, mais no começo da faculdade, que a gente tinha aula de desenho livre, às vezes a gente tava, tipo, eu e uma amiga sentava uma do lado da outra. Era quase o mesmo ângulo, era quase a mesma coisa. Mas os desenhos saíam completamente diferentes. E, tipo, a gente estava tecnicamente enxergando a mesma coisa, só que não, né? Cada uma trabalhou as proporções e as coisas que os olhos estavam recebendo de uma maneira, com a sensação que estava. Tinham desenhos que ficavam super sombrios e outros que ficavam super iluminados e dava aquela sensação boa, e outros já eram completamente artísticos. E assim, é tudo coisa que a pessoa está colocando ali, né?
E, tipo, até mesmo você pode ver de diferentes maneiras. Por exemplo, esse caso do que vocês desenharam. Pode ser que se fosse outro dia, vocês iam desenhar coisas completamente diferentes. Com certeza, a gente fazia esse exercício também, de voltar em outro dia. E, tipo, tudo mudava, sabe? A sua sensação influencia como você vai ver aquela cena. Completamente. E o seu autoconceito, né? Porque, tipo, você vai ter uma intenção. Para olhar para todas as cenas, você vai ter uma intenção. E a tua intenção, tipo, vai dar um comando para o teu sentido de ver uma coisa ou ver outra. Você distorce mesmo, assim, real, a imagem. E, tipo assim, ó, para você viu aquilo e pronto. É incontestável, sabe? Quando você confia nos teus sentidos. Tanto que Cauã e Anin dizem, sabe, já perguntaram para Cauã e Anin se eles veem a mesma coisa. Tipo, porque cada um vê uma coisa diferente, né? Então, vocês veem a mesma coisa? Eles disseram assim, ó, a gente vê com a mesma meta. Tipo assim, a gente tem a meta em cuidar da pessoa, em ajudar ela, em curar. Então, a gente dá esse comando, entende? Pros sentidos. E os dois dão o mesmo comando. Agora, não dá para dizer que a imagem em si se forma da mesma forma no cérebro de cada um. E assim, tem estudos que falam que você não enxerga as cores igual, que você não enxerga nada igual às pessoas, né? Cada um enxerga de um jeito. Cara, quando a gente estava fazendo o post, por exemplo, da cor rosa, que era mais quente, a cor rosa quente da área era uma coisa e eu tava entendendo outra. E assim, ninguém garante que a gente tá vendo as mesmas cores ainda. A gente usa códigos, só que, claro, vão ser coisas muito parecidas, assim, vai ser um rosa parecido com o rosa, aí todo mundo vai chamar de rosa. Mas não necessariamente é o mesmo. Muito provavelmente não é. Nossa. Que loucura, né? Cara, só olhar a escala de cores que tem mais de 1 bilhão de cores comprova que cada um vê um tipo de uma tonalidade diferente. É que, na verdade, a gente vê aquilo que a gente reconhece, né? Então, assim, se não existe na minha mente, eu não consigo ver. Tanto Também. que dizem que os índios demoraram a ver os navios lá dos portugueses e tudo mais, porque era uma coisa que eles não reconheciam, eles nunca tinham experienciado isso, né? Senão eles poderiam ter visto antes, eles se aproximando mais. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou que estava ele e o namorado dele. E eles passaram por um acidente de carro e ele não viu o acidente. E o namorado dele viu. E ainda ele falou, fulano, olha ali o acidente que aconteceu. E ele falou que ele não conseguiu ver o acidente. Aí ele disse, eu acho que o acidente não estava na minha mente naquele momento. Ele não conseguiu reconhecer aquela cena. Bizarro, né? Eu lembro que teve numa turma minha, quando eu tava dando a COI, tinha uma menina que falou que ela tava no ônibus, o ônibus cheio, e aí entraram uns ladrão lá no ônibus. Ela era do Rio, né, pra variar. Enfim, preconceito. Por que do Rio? Uma projeção do que você pensa sobre o Rio. Desculpa. Eu já fui assaltada no Rio. Aí, ó. Não, o problema não é o Rio, o problema são vocês, seu conceito. Sim. A cidade é maravilhosa, como já diz o nome. Mas enfim, entraram os ladrões lá no ônibus, só que ela ficou tranquila, sabe? Ela ficou muito tranquila. E aí roubaram um monte de gente lá, mas não roubaram ela, tipo assim, nem olharam pra ela, sabe? Ela, tipo assim, ela falou, cara, eu acho que eles não me enxergaram, sabe? Porque ela tava muito tranquila, ela tava despreocupada, assim, sabe? A pessoa fica invisível, cara, quando ela gente, tá a frequência também permite você ver certas coisas. Tipo, por exemplo, quando uma pessoa tá numa frequência alta e a outra tá na baixa, elas vão ver coisas completamente diferentes. Tipo, você olha pra uma cena e você tem pessoas que podem identificar culpa, ataque. Tipo, elas vão absorver aquilo e você vai olhar pra cena e você só vai ver o fato. E nada mais. Ai, que louco essa coisa do Rio de Janeiro, né? Porque eu já fui, eu acho incrível, assim. Nunca fui assaltada, nunca vi sinais de que alguém queria assaltar, nem nada, assim. Mas a maioria das pessoas que eu conheço diz, meu Deus, é perigoso e não sei o quê. Se você não tem na mente o perigo, você não vai encontrar o perigo. É aí que mora o perigo.
Opa! Na sua mente? Um ditado, gente. Como vocês não ouviram isso? É aí que volta o seguro que morreu de velho. É muito bom. Então, mas voltando a falar, eu acho que o pior de tudo na questão das projeções é que, assim, você sempre está projetando, tipo, o que você pensa sobre você. Aí, por exemplo, sei lá, você tem uma infidelidade, você se sente infiel. Você não reconhece isso. Porque, assim, quando você está projetando, é porque você já não reconhece ainda, sabe? Aí você fica olhando para outra pessoa e falando assim, você é infiel, não sei o quê, você está sempre fazendo isso, aquilo outro. Ou você ouve Marília Mendonça. Que comprova para mim que você é infiel. Só que, assim, a pessoa pode não ser... Provavelmente não é nada do que você está falando. Você está pegando e projetando o que você pensa sobre você nela. Não dá pra dizer. É bizarro, assim. Todas as vezes que alguém foi grosso com você e tal, não dá pra dizer que a pessoa foi mesmo. Ou foi você que distorceu o tom da voz dela, porque você se sente chato, por exemplo. O tom da voz é uma projeção. Sim. Tipo, você pode falar ok pra mim, eu posso falar. Você falou grosso comigo, você falou de jeito fofo, você falou de jeito normal. Lembrei de uma música do Catra. Cante. Tá me olhando por quê? Tá me olhando porque quer me dar. Tá rindo por quê? Tá rindo porque quer me dar. Meu Deus! Essa é uma boa projeção, olha. Cada um. Ou seja, a pessoa tá desesperada. Toda vez que ele olha, que ele ri pra alguém, porque ele quer comer a pessoa. Claro, olhava, tem 27 né? Porque ele já filhos. morreu agora, né? Mas, tipo assim, aí ele pega e projeta em todo Gente, todo ele deve mundo, ter né? vivido A uma mina olhou pra ele. abstinência. A última vida dele deve ser uma abstinência tão grande, porque olha, nessa vida ele não parou. Ah, mas se brincar, ele continuou fazendo do mesmo jeito. Nada mudou. Será que ele sabe que ele morreu e, tipo, aonde ele tá agora e tal? Será que ele anda cantando uns funks no astral? Eu já pensei, tipo assim, será que esse cantor faz show lá do outro lado? Catra só para mortinhos. A vida é uma festa, Nossa, né? pesado. Não, tipo assim, se algum de nós morrer aqui agora, por exemplo, nesse tempo, a gente não vai poder ir pro show da pessoa que tá viva, só da pessoa que tá morta. Tipo Michael Jackson, o Queen lá, sei lá. Deus me livre, gente. Credo, tenho medo. Ou então, não, então é melhor ainda, a gente pode ir pro show aqui sem pagar nada, entendeu? Exatamente. Nada. Olha aí, Nossa, beleza. excelente dica. Showman esse evento pro Brasil, vou fazer isso. Na minha cabeça não é muito claro ainda como que isso funciona, assim. Porque, tipo, você tá vendo as pessoas, elas não estão te vendo, mas como que é isso, assim, tipo... Tipo, a pessoa tá invisível. É, assim, nos sonhos de morte que eu já tive, era tipo isso, assim. Eu tentava falar com as pessoas, elas não me ouviam, não me viam. Tipo, eu me sentia transparente, assim. Será que existe uma frequência pra isso? E me sentia sozinha, tipo assim, ó, eu tô tão sozinha que ninguém me ouve, ninguém me vê. Eu lembrei que essa semana, foi? Quando foi na segunda que eu escrevi o texto, ou foi na terça? Da esperança? Da esperança. Antes de eu acordar, eu escutei uma voz me chamando, assim, sabe? Uma voz muito, muito nítida, muito nítida, muito nítida. Não é a primeira vez que eu escuto. E não era um pensamento. E o que essa voz te falar? Não sei. Guilherme, vai arrumar sua cama, você não tem empregada aqui, não.
Pra dizer que é a voz da consciência, né? Entre aspas. Ai. Pode ser. Bárbara, você teve outras experiências malucas, tipo aquela lá? Nossa, A última aquela, foi gente. aquela. Ah, tá. É que quem Qual? contava, acho que pra quem... Porque tem a galera que vai ouvir não sabe, né? Eu também tô tipo. Ela falou no grupo. Mas a Fala galera aí. que vai ouvir o podcast, né, não sabe. Ah, tá. Fala então, Bárbara. Então, foi no dia do eclipse, né? Sei lá se tem alguma coisa a ver também. Mas eu fui dormir e eu tava bem quieta primeiro, até conseguir dormir e tudo mais. E aí, quando finalmente eu consegui dormir, assim que eu senti que dei um cochilo, eu acordei, não sei se eu acordei, eu tive a sensação de que acordei. E aí eu me sentia presa na cama. E eu tentava falar, tentava gritar, tentava sair da cama, não conseguia. E aí tem uma sensação de formigamento, assim, no corpo, né? E nisso eu via que tinha pessoas andando no quarto. Cruz credo, meu Deus. Aí, finalmente, assim, eu achei que consegui. E aí, na minha cabeça, parecia que eu tava sonhando mesmo, assim. E aí eu finalmente consegui levantar, mas tinha a sensação de que o meu corpo ainda estava deitado. Aí eu consegui ir no quarto da minha mãe, que estava dormindo na casa dela. E aí eu consegui ir no quarto da minha mãe e falei com ela, daí ela falou: "O que aconteceu?" E aí eu falei: "Ai, mãe, não tô conseguindo dormir." E eu sentei na cama, e quando eu fui deitar na cama dela para dormir, aí eu acordei no outro quarto onde eu tava. Aí eu tava com aquela sensação de: meu Deus, o que aconteceu? Foi bizarro. Cara, nossa, eu senti medo agora. Como que eu sei que Mas eu, não tem ninguém aqui? na verdade, tem muito. Caraca, que medo. Só que é isso, a gente não Na reconhece agora. Por isso que a gente não tá vendo. Estão em outras frequências, mas pode ter certeza que tem uma galera aí. Puta que pariu. O seu bando de curioso, vaza tudo aqui, seus Mano. bandos de Nossa, eu já pensei sobre isso e me deu criança. muito medo. Só que assim, Sério, o que te gente? protege, o que te protege é a tua frequência. Então, fica tranquilo que a tua frequência tá te mantendo, sabe? Mano, o que Ninguém esse vai povo fazer vai fazer? nada com você que O não. que esse Não povo vai tem fazer como aqui? fazer nada. O que Tipo, você não tá tem... fazendo aí? É a mesma coisa? Tipo, eu não quero ninguém aqui não, gente. Que viagem é essa? Pode sair. Nossa, credo. Não, mas Todo mundo pra fora. Pô, você pode ir lá ver a Bruna Marquezine tomando banho, você vai ficar aqui. Vai ficar aqui Tem olhando. nada demais aqui, gente. Tchau. Mas eles estão mais afim com a frequência de vocês do que da Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine tem outros perto dela. Nossa, mano, credo. O que eles querem, mano? Nossa. Nossa, mano, caralho. Relacionamento, Rian. Eles querem relacionamento. Não. Não. Então, tem umas que falam que, tipo, tem só 1/3 das almas que estão afim com a frequência do planeta Terra encarnado, que, tipo, tem mais 2/3 aí, por aí. Nas colônias, vagando pela Terra. Desencarnado, você quer dizer 1/3 é encarnado, 2 é desencarnado. 2/3 Dos habitantes. Sim. Então Gente que somos veio uma pra cá. população de quantos bilhões? 21 bilhões, é isso? Meu Deus, Deus credo. Então, ó, Rian, provavelmente tem no mínimo 2 pessoas aí com você agora. Para, meu Deus. Eles estão Caralho. cortando seu pescoço nesse exato momento. Você não está... Você não está transtornado pelas razões que você imagina, Rian. Tá tudo Exato. Não, nunca te incomodaram. Eu ia incomodar agora que você ficou sabendo. Né? É tipo, é só porque você tá ciente de que pode existir essa possibilidade de ter alguém aí. Ou alguns alguéns, né? Mas tudo bem, cara.
E quando você tava desencarnado? É, você tipo, também esse tava por tempo aí, todo. tipo. Tipo, esse tempo todo eu não tinha nem me ligado. Aí agora que eu pensei na possibilidade, eu tô sentindo medo, sabe? Tipo, não aconteceu nada antes. Ó, você não tá com medo do que tá acontecendo, você tá com medo do que você tá imaginando, sei lá. Você deve ter visto um Sim, filme, sim. aí você começou a imaginar. Tá, fiquei de boas agora. Mas assim, você tava falando disso assim, eu lembro quando eu já tentei fazer muita projeção astral, sabe? Sair do corpo enquanto dorme. E eu nunca consegui, mas o máximo que eu de experiência doida assim que eu já tive, que eu tinha muito quando eu era criança, isso acontecia direto quando eu era criança, é que isso é uma coisa que me atrapalhava a fazer. Mas eu sentia as coisas no quarto como se elas estivessem encolhendo, sabe? Tipo, tava tudo encolhendo, encolhendo. E quando eu era pequeno, isso acontecia direto e eu chorava muito, assim, eu chorava muito. Eu lembro que eu chamava meu pai e meu pai falava, não, não tá acontecendo nada, não. E aí, quando eu comecei a estudar esses assuntos de projeção astral e comecei a fazer, eu tive de novo, e aí que eu fui entender o porquê que eu tinha aquilo, sabe? Mas, não sei, assim, porque a gente tava E qual falando. é o motivo de colher as Então, coisas? pelo que eu estudava, é muito normal isso acontecer. Muito normal isso acontecer. Porque eu não sei, mas é normal isso acontecer. E você não pode, se você realmente quiser sair do corpo, você não pode dar, tipo, você não pode ficar com medo, igual eu ficava. Eu fiquei. É E, porque, gente, sei lá. agora eu fiquei com É que dúvida. assim, você sai do seu É, corpo toda noite, né? Você só não lembra disso, mas você sai. É. Gente que tem a consciência mais desenvolvida vai ajudar outras pessoas que estão desencarnadas ou que estão passando mal. Tem gente que vai para sofrer. Aí depende, mas isso É rola. porque a sua alma, teoricamente, não precisa dormir, né? É só o corpo mesmo. Assim. Mas será que você eu fiquei com. sai mesmo? eu- Fala Você aí, tá aí Ana. dentro do corpo? O que, gente? Ah, tá. Eu Eu fiquei com tô. uma dúvida. É, os caras que, né, que segundo vocês, tem dois aqui. Eles são. E aí, galera? Tá tudo de boa? Eles estão. Puta que pariu, a porta mexeu. Eles estão. Eles estão ligados dessa nossa conversa, eles não têm. Ah, com certeza. Cara, Se é outra frequência, né? Porque se você não vê eles, talvez eles nem estão te vendo, talvez, não sei. Nossa. Mas tem uma sensação envolvida, né? No ambiente. Essa nossa reunião tá gerando uma sensação. Exato. Que eles querem. Que eles querem, senão não Nossa. estariam perto, né? Deve ter E uma onde galera entra assistindo Jesus antes da nisso, gente? postar. Jesus tá aqui também, querido. Ah, tá de boas. Agora tá de boas. Ah, Jesus tá de boa, mas a pessoa aleatória não. Eu ia falar que eu não conheço as outras pessoas, mas vai que eles se apresentem a mim, então eu prefiro ficar sem saber. eles eram seus inimigos nas outras vidas. Alguém que você ficou devendo, ele tá aí te cobrando até hoje. Nossa, Aí credo. te Odeio obediando. dívida, gente. O quê? É que esses espíritos aí que fica perseguindo alguém na vida é chamado de obsessor. Encosto. Aí eles É. Não, é isso, e palavra? o apego é tão grande que eu já ouvi umas histórias assim, tipo, teve uma mulher que tinha uma causa na justiça, ela contratou advogado e tal, e daí parece que ele cometeu algum erro, alguma coisa assim, e a mulher morreu depois das consequências, assim, ela perdeu o processo e tal, e ela tinha raiva, ela queria se vingar. Tipo, e ela não, mesmo ela tendo saído já do corpo dela aqui, desse contexto e tal, ela ficava perseguindo ele e tentando fazer mal para ele de alguma forma, para se vingar da injustiça que ela achava que ele tinha cometido, sabe? E ele tinha muita dor no pescoço por conta disso, assim.
Caraca. Do nível do apego da pessoa que, tipo assim, já saiu de cena e ainda tá querendo opinar, sabe? Cara, A eu lembrei gente de uma devia. história. Pode falar. Posso falar? Pode. Tá. Eu lembrei de uma história que, assim, eu tenho uma bisavó, tenho duas bisavós ainda que estão vivas. E a mais velha, ela vê espírito mesmo, assim, ela vê. Só que, tipo assim, a questão de você ver espírito não significa nada, né? Tipo, não significa que você é uma pessoa sábia, você só... Então ela fala um monte de besteira ali e tal. Pode ser que ela fale algumas verdades, ok, mas ela tem muitos equipes ainda. Mas enfim, teve um dia, tipo, isso há muito tempo atrás, que ela me falou que com um amigo meu da escola tinha, tipo assim, ele era filho de pessoal que faz macumba, sabe? E que por um dia, porque dizendo ela que eu mexi com a menina que ele gostava, não sei. E ele fez macumba pra mim, esse menino. E aí, tipo assim, isso é a história dela, não sei se é verdade ou não, porque toda vez que alguém vai lá, ela fala que alguém fez algo pra você, tá, sabe? Então, mas enfim, eu lembro que na época eu tava com uma fase meio ruim, assim, sabe? Ela falava que essas coisas ruins que estavam acontecendo comigo era por conta disso, que eu tinha que me libertar, eu tinha que fazer uns processos lá. E aí, e que eu ia ter que ir no centro espírita e fazer umas coisas lá, né? Aí, tipo, mano, eu liguei no. Acho que uns dias depois eu liguei no centro espírita lá. E eu tava conversando lá, porque eu queria fazer isso e tal, né? Falei tudo que minha bisa me orientou, pra mulher que tava, me atendeu. Eu falei, mas por que você quer fazer isso? Eu falei, porque tem um amigo meu que jogou macumba em mim, não sei o quê. Cara, a mulher começou a rir tanto, mas ela riu. E eu fiquei com vergonha, eu liguei o telefone, sabe? Cara, mas, assim, bizarro. Assim, acabou que eu não fiz, foi nada, sabe? Tipo, foda-se. E passou. Mas é louco que essa coisa, assim, porque é um trabalho, né, que é feito pra pessoa, né, com uma intenção, né? Mas a gente faz isso o tempo inteiro. Tipo, no momento que a gente tem um pensamento de raiva pra alguém, você jogou a intenção pro universo, entendeu? E tá feito já. Agora, a hora que se a pessoa tiver afinidade com isso, frequencialmente, ela vai pegar. Se ela não tiver, não vai. E só. Mas a gente, tipo, tá fazendo, teoricamente, macumba o tempo inteiro. Porque a gente tá fazendo, jogando essa intenção pro universo, sabe? Só que aí, tipo, o que te protege, de novo, é a sua frequência. Se você tá frequencialmente compatível com aquilo, só vai ser mais do mesmo, né? Agora, se Mas você tiver será em outra mesmo? frequência, Mas será? será Vamos, mesmo o quê? vamos supor que. Vamos supor que eu te desejo mal, tá, Uhum. Jéssica? Eu te desejo muito mal, assim, eu fico Quero que mentalizando você morra, né? eu fico mentalizando você sofrendo pra caralho e tal. Tipo, Uhum. será que, independente se você tá na frequência ou não, será que isso realmente te afeta? Cara, você A porque pessoa assim, faz uma afeta. sugestão. É uma sugestão, Você que entendeu? É um aceita. convite. É um Se convite. Agora, você não aceita, se eu tiver frequencialmente compatível com aquilo, muito provável que eu vou pegar, entendeu? sabe o que Porque acontece? vai ser afim com aquilo que eu tô querendo. Agora, se eu Você, não tiver, não vai rolar, entende? Vai ser um convite que vai ser rejeitado. tipo, a pessoa vai lá e fala, te fiz uma macumba. Você vai lá e fala, macumba é uma coisa ruim, tem que ficar com medo disso. Aí você começa a ficar com medo, você vai acontecer alguma coisa, você vai falar, olha, a macumba dele me afetou. Só que foi você que atraiu aquilo, você que quis passar mal naquele Sim, momento. Não foi a a minha pessoa. Ai, vida. você deu a A pessoa não tem realidade, nada a ver. você falou, Mas né? as Tipo, que a nossas. macumba tem o poder de alterar a minha vida. Mas as intenções que a gente joga são válidas, assim, tanto que se você jogar amor pra uma pessoa, tipo, ficar jogando amor incondicional, né, a favor das pessoas, você vai ver as coisas mudando ao seu redor, sabe? Você vai ver a pessoa mudando, tipo, gostando mais dela mesma e tudo mais. Se ela E aí, o tiver. que Se ela tiver afim de se receber o ela tiver. amor. Não, se ela tiver fim, claro, senão ela, sei lá, nem que ela morra pra sair do cenário, ela
Mas sabe que hoje de manhã até escutei um programa da Cristina Cairo falando sobre o poder científico do amor incondicional. E ela falando como é mais forte, assim, tipo, você tem alguém sentindo muita raiva e colocando a intenção para alguém, né? Tipo, com testes científicos, assim, tipo, o alcance dessa força, né? Agora, é uma pessoa sentindo amor incondicional e colocando isso com intenção para alguém. É muito, tipo, o alcance é muito maior. Sim, o amor é a maior frequência que existe. É uma frequência mais longa, ela usou esse termo até. Gui, você não é aquela palestra que a gente estava, que eles fizeram o teste do sim e do não? Ah, sim. Uhum. A pessoa estica o braço na frente do corpo, e aí, tipo, ela tem que usar toda a força que ela tem para não deixar a outra pessoa baixar o braço dela. Enquanto a pessoa for fazer a força, ela vai falar sim. A pessoa que tá com o braço esticado, ela tem muito mais força quando a pessoa tá falando sim. Quando a pessoa tá falando não, ela não consegue segurar o braço. E isso a um nível, tipo, mentalmente, sabe? Se a pessoa tá falando sim, 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 mentalmente, o braço ficava normal, no ar. A hora que começava a falar não, o braço abaixava. Então, assim, as energias ao redor, por que em experimento quântico eles colocam em uma sala onde não tenha ninguém, onde não tenha nada? Porque tudo que a gente faz no ambiente influencia a energia de tudo que está ao redor. Então, até observar. Sim, o mesmo experimento com uma pessoa ali do lado, a pessoa pode não estar fazendo nada, pode não ter pensamento nenhum na mente, né? Mas se ela estiver ali perto, ela já vai alterar o experimento. Então, assim, a gente altera tudo a todo momento. Só que a energia boa é muito mais forte do que a energia ruim. Tipo, frequencialmente e quanticamente falando. Fala que ela é mais rápida, né? Sei lá. Uhum. O comprimento de onda dela é diferente. Então, assim, por mais que a pessoa esteja mandando toda a energia ruim do universo, se você tiver a certeza de que nada vai acontecer, de que tá tudo bem, de que o amor é a única coisa que realmente existe, vai estar tudo certo, sabe? E se não tiver também, se acontecer alguma coisa, você tem a certeza de que tá tudo certo também, que era aquilo que era para acontecer. E tipo, é uma questão de confirmação do autoconceito, né? Por exemplo, uma coisa de macumba, assim. Você já queria reclamar que a vida é uma bosta. Aí alguém faz uma macumba pra você. Aí você fala, tá vendo? A vida é uma bosta mesmo. Fizeram até uma macumba pra mim, agora tô aqui sofrendo. Tem muito disso. E alguém que não queira confirmar vai dizer assim, olha só, a pessoa tá, às vezes, com tanto equívoco na mente que tá pensando que se ela me prejudicar de alguma forma, ela vai ser mais feliz. Só que, tipo, não vai rolar, entende? Cara, a porque você tá palavra posicionado. Também já tem um significado muito negativo. Na verdade, macumba não significa... Na verdade, o que a pessoa chama de macumba não é macumba. É porque macumba foi usado um nome com uma carga negativa para descrever uma prática africana. E as pessoas, Sim. na mentalidade da época, entenderam que isso era errado, que segundo Bruxaria, o arquétipo, sei lá, né? que era uma bruxaria, então aconteceu que quando você fala fiz de macumba, a pessoa entende como uma carga negativa, mas é só mais uma prática das crenças africanas. Na verdade, assim, macumba mesmo é outra coisa, porque, assim, é dentro da Umbanda, pelo que eu lembro, assim, que existem os trabalhos, e você pode fazer tanto trabalho com uma intenção positiva, quanto o trabalho com uma intenção negativa, segundo os nossos julgamentos, né? Assim como em qualquer religião. Mesmo, e macumba mesmo é outra coisa. Cara, pensa numa religião, por exemplo, cristã. Se a pessoa quiser orar pedindo pra pessoa ser curada, ela vai curar. Mas se ela quiser pedir pra ferrar a pessoa, ela também vai orar pra fazer isso. Tem gente que ora pedindo vingança, né? Gente, eu já soube de uma história que uma mulher rezava o Pai Nosso pra separar casal. Oi? Cara, o que o Pai Nosso tem a ver com isso? Não, mas era a intenção, né? Seja o seu nome, seja feita a minha vontade, tá? Beleza? É nóis, falou, tchau. Nossa, eu vi
Essa semana eu tava conversando com uma mulher que falou assim, eu tava falando que, tipo, teve uma pessoa que prejudicou muito ela. Só que aí ela orou e teve um resultado muito bom. E eu fiquei pensando assim, nossa, que legal, né? Daí quando ela contou o resultado, ela falou assim, a pessoa que tava me prejudicando se ferrou. Era uma questão de herança, assim. Tipo assim, a pessoa tentou impedir ela de receber a herança dela, tipo um cunhado, assim. E daí na hora que o cunhado ia receber a herança da família dele, deu um problema lá também que ele não conseguiu receber. E ela disse assim, tá vendo? Deus agiu na minha vida. As pessoas precisam entender que, tipo, se tem uma situação negativa que a pessoa quer corrigir, você não tem que corrigir ferrando o outro. Porque a única coisa que acontece quando você quer ferrar o outro é ferrar você mesmo. Porque a raiva, a vingança tá em você e vai continuar em você. Então, se você quiser mudar, muda a forma que você pensa. Pensar, eu quero que minha realidade mude. Então, pensa como vai ser essa realidade agora. A nova, a boa realidade. Porque se você ficar focando na vingança do outro, você vai se consumir de tanta raiva que você vai morrer. Uhum. E aí eu fiquei pensando agora relacionando com projeção, que era nosso assunto inicial, né? E aí, assim, mas tipo tem assim, ó. Tem tudo a ver. Tem a ver também. Mas assim, ó, tipo, por exemplo, quando você quer se vingar, né? Você tá sentindo uma raiva, né? E parece que é uma raiva do outro. Só que tudo que você sente pelo outro é o que você sente por você. Se você tá sentindo muita raiva de alguém, significa que você sente raiva de si mesmo. E não é num sentido figurado, porque somos todos um, então se você sente raiva do outro, você sente raiva de você mesmo. É assim, ó, de você gosta de você mesmo. Da sua Real, assim. personalidade. Tipo assim, você tá sentindo raiva de si mesmo e tá projetando no outro. Tanto que essa coisa de excluir pessoas, assim, acho que era mais antigamente, que era mais explícito. Por exemplo, as prostitutas, os bandidos, a gente exclui. Alguém que faz uma coisa errada, a gente exclui da sociedade, entende? Mas é porque, Não, assim, tudo não é de coisa ruim... antigamente, não. Hoje em dia ainda tem muito isso, Ainda viu? tem isso. Bandido bom é bandido morto. Tem muito Não, que prostituta não é respeitada. Tipo assim, ó, tudo que que... tava vendo um documentário lá em Brasília das prostitutas falando que, tipo, as técnicas que a prefeitura tava usando tava acabando com o comércio delas. Tipo, que elas não tinham mais lugar para fazer, porque eles colocavam ponto de ônibus, colocavam não sei mais o que, e acabava com o ponto de prostituição delas. Os próprios políticos Isso que são usam. técnicas que são usadas no planejamento urbano para tirar esse povo daí, porque tá atrapalhando a cidade. Eles só fazem hoje com um embasamento técnico. Agora eles conseguiram justificativas que a sociedade consideram plausíveis para poder acabar com o trabalho delas. Nossa, e é um julgamento, né? Porque não se sabe quantos pais de família manteriam suas famílias se não fosse esse tipo de serviço, né? Não, que é um lugar onde eles podem extravasar, né? Tipo... O cara que foi lá votar no negócio é cliente, sabe? É isso que eu ia falar. Cara, as pessoas têm muito preconceito, tipo, na verdade é chamado de profissional do sexo, não é nem mais prostituta. Tipo, o cara, só porque a pessoa trabalha com o corpo dela, ela é menos do que qualquer outra pessoa. Você é um engenheiro, tipo... tá? E daí? Grande coisa, profissional do sexo também trabalha justo como você. Rala mais, hein, se bobear. Verdade, rala mais ainda. E ganha dignamente. Eu acho que tava até com um projeto, não sei, de oficializar mesmo, tipo, na lei, para ter lei trabalhista. Cara, por que não, né? Tipo, se tem cliente é porque as pessoas estão querendo que se continue. Então, por que não... Da mesma forma, bandido. Né? Só tem ladrão porque tem gente que quer ser roubado, senão não teria ladrão. Exato. Gente, eu queria fazer uma sugestão de filme. O quê? Diga. Ghost. Ainda nessa, amigo. Ficou parado lá no aspecto de que tem duas pessoas. Podem ter duas pessoas com ele. Sensacional. Olha, Rian, veja pelo lado bom. Você nunca está sozinho. Nossa. Oi, eles são seus parça, cara. Estão aí te ajudando.
Você nem sabe, mas eles estão te ajudando. O que deve rolar de suruba e a gente não Eles estão sabe. fazendo carinho na sua cabeça nesse exato momento. Para, nossa. Uma mão no Brinca, pescoço. não. Não, eu já tinha esquecido. Eu tava de boa. Eles vão Diz a chegar no Márcia seu ouvido. sensitiva que rolam umas coisas assim. Enquanto você Eita, tá dormindo. sério? Dessa eu não sabia, não. Cara, eu, tipo, às vezes eu sinto que alguém me toca, ou senão... Você que, é tipo, abusado e nem sabe. Ai, credo. Você quer estar sozinho ou tá com seus amigos fantasmas? Não, não sei, cara. Eu prefiro estar só com Deus. Tá de boa. E se for o advogado? Nossa, nossa, imagina ele morre e vem me encontrar. Que revolta que vai Susto. ser. Aproveita ele na vida, meu querido. Depois você não vai ter o corpo dele. Ou não sei, né? Talvez umas projeções possam ajudar nesse encontro. É que, na verdade, a mente não morre, né? Na verdade, É. até fica mais intenso o processo da mente sem o corpo. Porque o corpo ainda separa essa questão da mente com com a consciência, com aquilo que a gente projeta. E quando não tem mais o corpo, é assim, pensou, criou, pensou, já caiu a consciência, então não tem mais essa separação. Na verdade, assim, a gente tem medo muito do que a gente aprendeu, que é espírito, até por causa dessa questão dos filmes de terror também, então a gente meio que foi condicionado de uma forma negativa, mas na verdade são serezinhos iguais a gente, só que não estão mais nessa roupinha, mas é igual, mesma coisa. Nossa, Cara, eu é pensei engraçado que nisso a gente vê esses dias. diferente. A gente se vê separado dos espíritos só porque eles não têm corpo. Tipo, você não tem corpo, você é separado de mim. Eu fiquei pensando esses dias, Preconceito. porque assim, ó, eu tenho medo de ver filme de terror, né? E daí eu fiquei pensando assim, mas gente, porque todos que eu vi é assim, um espírito que só quer fazer mal pra você, tipo assim, quer fazer você morrer, quer... Daí eu fiquei pensando assim, tipo, mas qual seria o objetivo de alguém tentar, tipo, me assustar, tentar me matar? Tipo, não faz sentido, sabe? Se tiver alguém, digamos que aparecesse alguém que sei lá, tipo, se eu visse um espírito, ou ele estaria passando bem e seria para me ajudar, ou ele estaria passando mal precisando de ajuda. Então não seria uma coisa assim, tipo, para me aterrorizar, entende? Tem uma coisa na cabeça das pessoas que existe um inimigo que existe só para fuder a sua vida, assim, não serve para mais nada, só para te fuder. Não é engraçado que esses espíritos dos filmes, eles sabem fazer tudo, cara. Eles têm uma estratégia. Eu fico Não, e impressionado. outra, pensa. Você morreu. Tipo assim, hoje as pessoas têm medo de morrer, tá, beleza. Mas aí você morreu, aí você tem medo de morrer depois que morreu. Tipo, como assim? É porque o ser humano duvida daquele que ele tipo, não você vê. tem que ficar se defendendo, né? Tipo, se o ainda, ser humano depois da não morte. vê, ele não acredita, ele duvida, ele quer, tipo, eu preciso ver pra poder acreditar. As pessoas ainda têm muita mentalidade. A gente ainda tem essa mentalidade. Exatamente. Por isso que estamos aqui. Igual o Tomé, mano. Igual o Tomé. Caralho. Então, Nossa, mano, imagina a vergonha que ele passou. Será que o Tomé não tá aí do seu lado? Será que você não é Tomé? Será? Nossa, será que eu não sou Tomé? Isso você não Nossa, tem medo, gente. imagina Mas a dos cara Tomé do do seu Tomé, lado, você mano. tem medo. Cara, nós Imagina somos a cara. uns 12, 13, né? Será que a gente não era os apóstolos, talvez? Os apóstolos A cara do modernos. Gui, tipo, que viagem, mano. Gui seria quem? Mano, cara, eu Você seria Pedro. Você E perguntou eu pra mim? seria Tomé. Ah, tá. Você se afiniza com as crenças de Tomé, Rian? Nossa, demais, cara. Tipo, os outros falam que Jesus apareceu. Cadê, gente? Eu quero encostar, eu quero tocar na ferida. Cadê? A Ari ontem. Aí, Você tipo, entendeu Jesus a aparece resposta, e né? fala, oi. Oi? A Ari ontem, você entendeu a resposta, né? Eu falei, onde?
A Bárbara queria falar alguma coisa. Ai, sim. Então, a Jazz antes estava falando sobre essa questão de a gente projetar, enfim, de tirar da gente, né? E, na verdade, tudo aquilo que a gente não sabe lidar dentro da gente, assim, a gente tem a necessidade de externar para conseguir dar conta de entender aquele sentimento. Por exemplo, assim, eu tenho um sentimento muito forte de culpa dentro de mim. Eu preciso colocar ele para fora, porque eu não sei lidar dentro de mim. Então, eu vou externar ele em alguém, vou achar um culpado para minha culpa, para que eu possa entender aquele sentimento. Mas a gente faz isso de forma inconsciente. Então eu jogo na outra pessoa e vou julgar que a outra pessoa seja culpado, porque na verdade isso é um julgamento que eu estou fazendo comigo mesmo. Mas por não saber dar conta daquele sentimento, a gente externa. Isso e qualquer outro sentimento, né? Sim. Uhum. A partir do E momento que a seria- gente sente, a gente necessariamente exterioriza aquilo. Se você se relacionou com aquilo, sentiu, acabou, meu filho. Aquilo vai se manifestar. E você não tem consciência do que realmente é, porque parece, por exemplo, a culpa, né? A gente projeta a culpa o tempo inteiro, o dia todo, assim, nos outros, né? A gente fala de uma forma que a pessoa vai se sentir culpada, porque a gente, no fim das contas, também acha que ela é, né? Porque a gente se vê culpado. Só que assim, a gente se vê, tipo, mas não tem consciência. E se a gente fosse assumir a nossa culpa, a gente ainda dá um significado tão forte para isso que a gente, sei lá, viraria pó de tanta autopunição, porque seria uma coisa assim, tipo, inconcebível. Então a gente projeta um pouquinho em cada pessoa, assim fica. Dá para continuar, sabe? Mais um dia, sem se autodestruir com aquele sentimento. Assim. Uhum. Mas tem gente que vira pó mesmo, Jazz. Então, eu tava reparando na minha aula isso hoje, tipo, como acho que o maior artifício que a gente usa para não tá ali é não prestar atenção, né? De tipo assim, a gente estava apresentando um seminário e de todas as pessoas, eu comecei a observar, tipo, a sensação das pessoas enquanto a professora estava falando. E assim, gente, todo mundo rejeitando, sabe? Às vezes paravam, olhavam para ela, mas assim, aí dava aquela risadinha meio, ai, para, né? E começava a conversar de novo, tipo, como deve ser difícil, né? Tipo, você ter que dar uma aula que a galera não tá interessado. E assim, o nível de rejeição também, tanto da gente quanto da pessoa, né? De tipo assim, o trabalho da minha vida, entre aspas, né? Não é relevante para que essas pessoas estejam me ouvindo, sabe? Nossa, eu fiquei assim, muito chocada, muito. Tanto é É que isso assim, que eu ela prestei sente, tanta na verdade. atenção. Eu prestei tanta atenção que, tipo assim, ela só conversou comigo o restante da aula, sabe? A hora que ela sentiu isso, porque ela sentiu, deu pra ver. E, tipo assim, eu fiquei muito. Eu não consegui nem falar o que eu tinha pra falar, sabe? Eu só consegui olhar pra ela, ficar assim, parada, olhando, sabe? Deu um Uma negócio. vontade de amar essa pessoa. Até que ela não se É. sinta mais rejeitada. Não, e assim, aí fui entender um monte de coisa, sabe? Nossa, foi muito foda, foi muito, muito incrível. E de, tipo, perceber o quanto eu também fazia isso, tipo, o quanto eu rejeitei ela até agora, sabe? Eu ia dizer uma coisa agora, assim, tipo assim, ó, será que o que você viu nela é ela que sente ou é o que você sente e projetou nela? Também Nossa, tem isso. que Pode ser pergunta. também, né? Não sei. Sabe aquele exercício que você escreve sobre outra pessoa e você troca por eu? Uhum. Você pode ter feito isso sem saber. Mas é que, tipo, legal eu poder não olhar tava, pra não isso tava pra lá pra ser corrigir na mente. ouvida. Não queria ser ouvida hoje. Tipo, hoje eu fui com a mente muito para olhar para a situação, para entender por que eu não consegui entrar em contato com a matéria, sabe, com a disciplina e por que eu não conseguia olhar para a professora, sabe, de
passar a aula inteira no celular, de fazer um monte de coisa, de ficar pensando em outras coisas e fazendo outras coisas no computador. E ficou muito nítido, por quê, sabe? Porque eu não estava entrando em contato com as coisas que estavam ali, entendeu? E com ela, tipo, quem ela é de verdade, sabe? Foda-se os assuntos que estavam rolando na aula, sabe? Mas, assim, até a compreensão do tema da aula, para mim, hoje foi outro, sabe? Eu entendi, tipo, isso para mim, nessa disciplina, era impossível, sabe? Eu saía da aula mais confusa do que quando eu cheguei, entendi. Hoje, cara, foi a hora que ela falou, tipo, eu parei e olhei para tudo que ela estava falando e enxerguei toda a situação. Eu falei, cara, como que eu não entendi isso antes? Por que que eu tava com tanto bloqueio nisso? É porque eu tava bloqueando ela e, tipo, não estando ali com ela, sabe? Independente da reação das pessoas, eu enxerguei o que eu estava fazendo, o meu posicionamento na aula dela, sabe? E estando com esse posicionamento hoje de falar, não, peraí, o que eu estou fazendo nessa aula? Por que eu tenho tanta resistência com essa disciplina? Por que eu odeio, com muitas aspas, tanto essa disciplina assim? Eu não odeio a disciplina, é um assunto incrível, então por que eu estou viajando na maionese enquanto eu estou aqui? Tipo, por que eu não estou ouvindo? E ficou muito nítido, sabe? Porque eu não queria entrar em contato nem com ela, nem com os assuntos, nem com as pessoas, porque a gente trabalha assuntos sobre cidade é para entrar em contato com as pessoas. Você tem que entender as questões das pessoas, o que rola na mente delas, para você conseguir fazer alguma coisa. Eu não queria entrar em contato com nada disso. E, tipo, tava rejeitando e falando que a disciplina é uma merda e que as coisas são uma merda, mas que, na verdade, era eu que tava ali não olhando para nada, não olhando para ninguém e achando que, nossa, mano, eu sou muito foda porque eu odeio essa disciplina, sabe? Tipo, mano, eu só não tava olhando e não entrando em contato com ela, sabe? Mas aí eu acho que a questão agora vai mais profundo, até porque eu fiquei pensando assim, ó, será que nessa cena você viu a professora, viu os alunos, ou você só projetou um sentimento que está em você neles? Tipo, como saber se você realmente viu ou se era projeção? E agora o que eu estou pensando também? Eu estou numa cena ouvindo você falar de rejeição com os professores e alunos e tal. O quanto eu estou vendo você ou o quanto eu estou projetando isso? Eu acho que ela estava presente ali, então pelo que ela falou, eu acho que foi visão mesmo, acho que não foi projeção. Porque ela tinha um interesse para saber o que estava acontecendo ali no local. Então, não sei. É que assim, para mim, pode ser que ela viu antes. Independente se eu tenha visto ou não, para mim isso foda-se também. O negócio é que, tipo assim, eu consegui tirar da minha mente a resistência que eu tinha dela, da disciplina, dos assuntos, porque na verdade os assuntos que estavam rolando lá e deu para entender muito claro, porque assim, antes parecia ataque, porque eu me sentia atacada com as coisas que ela falava. Porque assim, vocês não conhecem uma aula de urbanismo, mas assim, é como se você fosse um ser humano ridículo, idiota, por não saber dos conceitos. Era assim que eu me sentia, tá? Não tô falando que é isso. É como se você fosse o pior ser humano da face da Terra por não saber de todas as questões que uma cidade passa, por não saber que você precisa saber disso, por não saber. Tipo, você é um idiota por não saber. E hoje deu para ficar assim, ficou muito claro que, na verdade, o que ela estava fazendo ali era tentando mostrar para gente que enquanto a nossa mente não mudar com relação à maneira como a gente vê as pessoas, a maneira como a gente vê a relação de poder em uma cidade, eu digo assim, relação social, econômica, tudo isso que envolve uma cidade, enquanto a gente não olhar de uma maneira diferente para essas coisas e tiver um pensamento crítico sobre isso, a gente não vai sair do lugar. Pode ser feita mais aí, sei lá, quantas teorias sobre o que é urbanismo, sobre o que é uma cidade, sobre o que as pessoas precisam. Se não tiver esse olhar, não vai. Ficou muito nítida essa sensação nela, que, tipo, ela só queria que a gente
que a gente entrasse em contato com aquele assunto, sabe? Tipo, ela tava implorando para as pessoas entrarem em contato com isso, sabe? Só que, assim, esse é um assunto que gera muita resistência nas pessoas em si, entende? Porque, assim, para você olhar para as pessoas e enxergar as coisas que estão nas pessoas, primeiro você tem que olhar para você e enxergar as coisas que estão em você. E, tipo assim, será que você quer admitir que você está fazendo um negócio que, na verdade, está, entre aspas, errado, no sentido de, tipo assim, eu tô aqui fingindo que não existe nada nessa situação, me distraindo com coisas, quando, na verdade, eu, estando aqui, deveria estar presente na situação, entendeu? É só isso, tipo, a presença e não estar ausente em todos os assuntos, entendeu? E, tipo, eu percebi o quanto de culpa eu sentia por não estar entrando em contato com a professora, com o assunto, com a cidade, com todas as coisas. Só isso. Mas, assim, pode ser projeção da minha mente também. E aí, lá no futuro, eu vou descobrir que era e foda-se também, que aí já acabou também e foda-se, sabe? É só porque, assim, olhar para essa situação hoje me deu muita liberdade, sabe? Eu cheguei aqui em casa, eu parei, eu falei, cara, eu realmente senti ela, sabe? Pela primeira vez. Tipo, eu nunca tinha sentido ela. E... Ai, mano, pra variar, né? Mas, assim, pra mim, eu tenho certeza. Não sei, foda-se o que vocês pensam. Eu tenho certeza que eu entrei em contato com ela hoje. E, tipo, me dá muito um negócio, sabe? Porque, assim, as pessoas são muito incríveis. E quanto mais a gente entra em contato, mais a gente percebe isso. E mesmo quem estava distraído no assunto, quem não estava prestando atenção, aquelas pessoas eram muito importantes ali para entender também uma mentalidade que rola, entende? Então, eu tô feliz hoje. Tô bem de boa, independente do que vocês pensem. Aí a projeção da mente de vocês. A Ariane Mendonça começa a desaguar o Oceano Atlântico. Não, eu ia dar mais corda pra esse assunto, mas deixa. Isso me lembrou um vídeo que eu assisti ontem da Kátia Simonato, que fala, tipo, você demorou todas essas aulas para poder aprender isso e o quanto acontece. Porque quando a gente tem um equívoco na mente, as cenas se repetem, só com roupinha diferente, até você realmente decidir aprender e botar aquilo na prática. Eu acho que aconteceu exatamente isso com você. Você teve todas essas aulas até chegar nessa para você perceber o quanto é gostoso você entrar em contato realmente com a pessoa. Qual o nome da mulher, você falou? Kátia Simeonato, com um C. Nunca tinha ouvido falar. Tipo assim, ó, pelo que a gente não tava na sala, a gente não viu. Eu não sei se naquele momento você entrou em contato, mas nesse momento você entrou. Porque geralmente entrar em contato dá essa emoção, assim. Mas tem como você entender o que tá acontecendo também na cena ali. Tem como você entender o que tá passando na cabeça das pessoas que estão ali, entende? Sinhonato? Simeonato. Sinhonato. Escreve no grupo, Haroldo. É com S. Isso. Eu sou inscrito no canal dela e nem sabia. Gente, eu viajei agora. Eu achei que ela tinha entrado no grupo. Porque eu vi escrito e falei, caramba. A Kátia aqui. Nossa, ia ser ótimo pra gente conversar.
Participação especial. Da Kátia. Kátia, se você estiver ouvindo esse podcast, vem falar com a gente bom dia aqui. Gente, ó, um A gente- caso prático. Fala, Ria. A gente podia chamar a Márcia Sensitiva. Com certeza. E a Doninha Dulce. Gente, deixa eu contar pra vocês a minha história do Rio de Janeiro, já que ficou no ar. Bom, Eu fazia faculdade de psicologia na época, né? Só que eu não estava muito feliz com a faculdade. E aí surgiu uma oportunidade de fazer faculdade de artes cênicas, que sempre foi meu sonho inicial, né? Eu fazia teatro antes de entrar na psicologia. Aí entrei para psicologia, mas ficou aquilo dentro de mim. Aí surgiu a oportunidade de fazer lá na FURB, em Blumenau, sabe, Jé? Aí fiz o vestibular, fiquei bem colocada. Nossa, eu lembro que foi a primeira vez que eu lembro de chorar de emoção, assim. Aí fechou tudo mais, eu larguei o emprego que eu tinha aqui, saí da faculdade, tranquei a faculdade, tinha alugado um apartamento com umas meninas lá em Blumenau. Aí uma semana para começar o curso, eles cancelaram o curso porque não tinha fechado a turma. Algumas pessoas desistiram e eles cancelaram tudo. E nisso eu já tinha abandonado tudo que eu tinha aqui, né, praticamente. Aí um amigo meu, muito teatral, assim, muito do teatro, muito gente boa, ele falou assim: Bárbara, vamos pro Rio de Janeiro, vamos estudar teatro no Rio, que é lá onde as coisas acontecem. E eu falei: quer saber, vamos, porque eu já tinha perdido tudo aqui mesmo, né? Lá a Globo já pode contratar já. Sim, Nova novela das Pra 7. malhação, tipo, fazer estágio na malhação, entendeu? Tem sim. que começar em malhação, se você não tá fazendo direito. Sim. Não, e assim, só que eu nunca tinha feito uma coisa dessas, assim, de sair de casa e ir pra uma cidade muito maior do que a cidade onde eu vivo. Aí eu fui assim, sabe? Eu fui na ideia dele e fui. Aí ele alugou um apartamento, uma pousada pra gente, que ele viu na internet, tudo. A gente pegou o avião e foi. Quando a gente chegou lá, assim, na hora que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vi que eu tinha feito uma merda. Então, assim, a minha sensação naquele momento já bloqueou todo o resto que poderia vir pela frente, claro, né? A minha projeção. Porque, assim, fazia um calor dos infernos, né? Pra começo de história. Culpa do O carrinho que eu tempo. peguei. O carrinho que eu peguei no aeroporto já tava com a roda quebrada, já deu um sufoco pra eu conseguir chegar até o carro. A pousada que a gente foi não era nada daquilo que estava nas fotos que ele tinha alugado lá na internet. A gente chegou, era uma casa caindo aos pedaços, assim, era uma casa de 2 andares. Tinha um monte de gente que falava língua estranha lá. Pra tu ter ideia, o quarto onde a gente ia ficar ainda estava ocupado e o dono ia despejar a pessoa que estava lá no dia. Tipo, ele falou assim: não, deixa as malas aqui no corredor, porque eu ainda tenho que despejar o cara que tá aqui, porque ele não pagou o aluguel e tudo mais. Nesse momento você se Aí- desespera. Sim. Aí, assim, a cozinha era era pra fora, assim, e tinha só, tipo, uma lona, assim, que cobria a cozinha. E o único lugar que pegava a internet era em cima da pia. Sim. Você ainda Aí eu falei continua lá. Sim, aí eu falei pro meu amigo, gente, vamos ver outro lugar pra gente ficar, porque aqui não dá. Aí a gente conseguiu lá achar uma outra pousada que ficava numa escadaria, não era da Lapa, era uma outra escadaria. Aí, enfim, achamos essa pousada que era muito legal, na verdade era uma pousada de artistas, mas era bem caro, mas assim, uma galera muito gente boa. Todo dia tinha showzinho, uma coisa muito legal, só que era mais caro lá. Aí todo dia a gente saía para procurar um outro lugar pra gente ficar, porque não dava para se manter ali. E aí a gente caminhava todo dia, gente, eu não conseguia levantar de manhã da cama de tanta dor nas minhas pernas, porque como era uma escadaria, tinha que andar naquela escada o dia inteiro praticamente para arrumar a casa, né?
Aí tá, aí a gente. Nossa, eu sei que assim, eu me enfiei numa favela, não sei como. Eu. Foi muito radical a minha história lá. E você continuou lá. Aí, sim. Aí, assim, quando. Daí até que teve um dia que a gente achou uma república legal, com custo acessível e tal. E ainda falei pra ele, eu falei, olha, vamos pegar um táxi até lá, porque eu tô morrendo de dor nas pernas. E ele falou, não, a gente tem que conhecer o bairro e tudo. E era no centro do Rio, a gente tava em Santa Teresa nessa época. E é perto ali, né? Dele, não, vamos a pé e tudo mais. Só que eu já tava com essa sensação de, meu, eu queria ir pra casa, não tá rolando, sabe? Tipo, pô, colocando isso pro universo o tempo todo. E aí eu fui, saquei dinheiro, coloquei tudo que eu podia dentro da bolsa. Pra E quê? a gente foi, né? Aí, assim, chega umas 3 casas pra chegar na pousada, um rapaz veio assaltar a gente. Aí ele. E engraçado que ele levou só a minha bolsa. E ele ficou me segurando ainda, assim, dizendo que ia me matar. E meu amigo não queria entregar a bolsa, ele ainda quis negociar. Assim, não, cara, vamos conversar. E eu falei, porra, eu tô quase morrendo aqui, tu quer conversar com o cara? Aí, só que aí, por sorte, vamos dizer assim, tava vindo um táxi. E ele abandonou a gente, saiu com a minha bolsa, que tinha tudo, até a carteira de trabalho. Eu não sei o que a minha carteira de trabalho tava fazendo dentro da bolsa. Mas assim, ele levou absolutamente tudo que eu tinha. Aí a gente foi pra delegacia. Ah, daí assim, ele saiu correndo, deu assim, passou o táxi e já veio o carro da polícia atrás. Por 1 minuto a polícia não tinha testemunhado toda a questão. Aí eles me levaram pra delegacia, enfim. Aí eu voltei pra minha casa. Fiquei quase 1 ano com síndrome do pânico na época. Eu não podia mais sair de casa, tudo me assustava. Se eu escutava alguém andando atrás de mim, eu tinha pânico, enfim. Mas para resumir a ópera, né? Era uma coisa que eu estava projetando desde o início. Hoje eu tenho certeza disso. Na época eu me senti muito vítima da situação. Tanto que uma das coisas que eu mais falava era: ai, o bandido não levou só as minhas coisas, ele levou o meu sonho junto. Então, assim, ainda dramatizava super, assim. Mas foi toda uma cena montada para chegar no resultado que eu queria. Só que naquela época eu não tinha essa percepção, né? Então, desde o início, no momento em que eu coloquei os pés no Rio e não foi culpa da cidade ou da pessoa, pelo contrário, o cara só contribuiu com o que eu tava pensando, né? Gente, E tanto que assim, ó, o pânico que eu tive, casando com a depressão que eu tive com 16 anos, meio que linkou, porque a depressão voltou nessa época, fez com que eu passasse a estudar a mente. Aí eu comecei a querer entender o que estava acontecendo. Aí, como eu tive que fazer muitas terapias na época para sair disso, foi o que me despertou assim. Aí eu pensei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero ajudar outras pessoas com essa sensação também. A tirar a culpa das outras pessoas e, na verdade, se colocar como responsável daquela situação. Porque hoje eu fiz uma reconciliação muito forte com o cara que me assaltou depois de um tempo, né? Porque eu entendi que, na verdade, ele só contribuiu com uma cena e hoje ele também é responsável pelo que eu sou hoje e pelas coisas que eu estou projetando até hoje. Então, na verdade, toda a cena se desenrolou para o momento agora. Então, amém. Às vezes a gente fica pensando que foi injusto, ou que não podia ter acontecido assim, ou o que poderia ter acontecido, enfim. Mas, na verdade, tudo vai se encaminhando e não existe nada que seja ruim, né? Só existe o que é. E o que a gente faz daquela cena, na verdade. Sim, que louco. Se você encontrasse ele hoje, você ia dizer: cara, obrigada por ter me assaltado aquele dia. Depois disso, comecei a estudar a mente e tudo mais. Sim! Mas Então tem um podcast, vai lá participar com a gente. foi uma decisão que você tomou, né? De tipo, eu quero olhar para isso de modo diferente. Eu quero usar isso para algo bom.
Porque senão você poderia ter feito isso antes também, não passar pelo pânico e tudo mais, mas enfim, né? Deu no que deu. Sim. Uhum. É que eu escolhi esse caminho, de alguma forma. Já que vocês estão falando de história de assalto, eu vou contar a minha. Tá travando um pouco. Primeira vez que eu só. Tá bom agora? Como é que tá? Tá ótimo. Beleza. Primeira vez que eu fui assaltar, né? Eu lembro que eu tava fazendo Que cursinho você na foi época. assaltar? Ai, Guilherme. Eu nem entendi. Gente, a gente Cara tem de o telefone dele, trombadinha aí. a gente sabe onde ele mora, podem prender por isso. Ele tava fazendo cursinho ainda, era iniciante, sabe? Pra pegar dinheiro pra pagar a mensalidade. É boa, né? Eu vou fazer isso pra pagar a mensalidade da pós. Mas enfim. Tipo, Eita. Ó, A polícia já chegou na casa dele, gente, desculpa. Foi muito bom esse tempo com o Guilherme. Realmente. Realmente ele foi preso. Nos vemos nos tribunais, tá, gente? A gente vai acompanhar Que tudo pra retirou da vocês. cena. eu tô correndo já. Tô pior que o Rian, com medo de advogado lá. É um advogado, né, gente? Por favor. Enfim, O meu advogado é o meu senhor. lá no cursinho, Ele me defende do acusador. Minha alma entreguei em suas mãos. fechar a porta, tá fazendo barulho. Fecha a sua também, Rian. Você não sabe quando o outro pode chegar? Ai, meu Deus. O que adianta fechar a porta se tem uma galera aí com você? Meu pai tá Você fazendo tá tudo aberto aqui. Imagina eles tocando Favor do seu caralho. braço nesse exato momento. Ai, só vem, gente. Só vem. Não vou recusar nada agora, sabe? Não posso controlar, então vem. Nossa, só vem. A Aceita que respiração dói na menos, sua né? nuca. Aquele ar gelado de espírito. Oxe, você já sentiu o ar gelado de espírito? Eu sou um espírito. De dia, Haroldo. De noite, espírito. E aí, Gui? Acho que você vai ter que repetir, Gui, porque a gente não ouviu, travou. Beleza. Foi na época do cursinho. E nessa época todo mundo tava tendo uma era ali que todo mundo tava sendo assaltado. Todo dia, praticamente. Assim, praticamente todo dia alguém do cursinho era assaltado. Você resolveu ser diferente e assaltar. Tava sendo assaltado por você, no caso. Você assaltou toda a galera do cursinho. Eu era o comandante ali da gangue. Tá? Eu não assaltava, mas eu mandava. Ele passava informação, gente. E aí, tipo assim, todo mundo era assaltado e eu nunca fui assaltado. E assim, eu usava o celular na rua, eu ia pro cursinho de a pé, porque eu morava perto. E eu usava o celular na rua, eu ia com fone de ouvido. Eu não tava nem preocupado, sabe? Nada. Eu nunca fui assaltado, nunca, nunca, nunca. Eu achava estranho, eu falo, cara, por que que, tipo assim, de onde que vem essa sorte minha, sabe? Por que que os outros são e eu não sou? Assim, né? Tipo assim, eu também quero ser assaltado. Nossa. Ai, que coisa boa. Metas de vida, ser assaltado uma vez. Não, aí tipo, Ah, a história é pra contar, né? Imagina. Você aí não virou deu outro. centro. Foi assaltado, mano. Aí não deu outro. Ih, travou de novo. Não deu outra mesmo. Não deu Era outra. isso era tudo, gente. Foi dessa vez. Next. Gente, a polícia chegou. Num dia na volta, eu. Olá, tudo bom? Foi nesse dia que eu percebi, cara, eu também posso ser assaltado. Yes! Nossa, é diferente. Que louco, né? Enfim. Porque às vezes para você participar de um grupo, você se sujeita a
Não, preciso ser É, mano, assaltado porque para participar? Então, todos os Como meus assim? amigos Eu lá, sou especial, sou melhor que alguém. todos os meus amigos lá chegavam com história de assalto, cada um com história diferente. Ah, porque aconteceu isso, assim, assim, assado. Aí o outro falou, não, porque comigo aconteceu assim. E eu não tinha história pra contar, entendeu? Aí eu criei. Chegava no Guilherme, não, nunca fui assaltado. tipo, minha vida é uma bosta, não acontece nada, né? Ninguém me assalta, ninguém... Eu nunca fui Peraí, deixa eu assaltado. projetar um assalto aqui, só um Porque eu minutinho. nunca fui assaltado falando que eu vivo no mundo da lua, que eu vivo no meu mundo de perfeição. Só porque, tipo, eu não tenho crença em assalto, eu não tenho crença em ser... Aí, por causa disso, as pessoas chamam que eu vivo no meu mundo, que eu sou alheio às coisas do mundo. Eu acho incrível isso, cara, como se no meu mundo você é quesito pra viver no mundo, ser assaltado. Passar né? situações pra você virar humano. Dias de luta, dias de glória e tal. Cara, E é tem a engraçado frequência que, boa. é engraçado que a minha irmã estudava nesse mesmo colégio. Ela estudava no ensino médio lá, e ela ia comigo. No dia ela não tava. Agora que eu lembrei. Ela não foi assaltada. Ela não tava afim, igual eu. Ela tava feliz sem ser assaltada. Aprenda com sua irmã. É, eu vou aprender com ela. Inclusive, ela nunca foi assaltada. Essa história do Gui me lembrou uma vez também que eu e meu primo, a gente achava bonito pessoas que tinham quebrado o braço. Porque pra poder assinar no gesso, sabe? Aí a Ah, gente bolou um plano de cair da bicicleta pra tentar quebrar o braço. Não deu certo, óbvio, né? A gente só se ralou todo e a minha avó ainda colocou aquele mercúrio, sabe? Que dia caramba, a gente só se ferrou aquela vez. Mas o nosso Nossa. sonho era quebrar o braço para os amiguinhos poderem assinar o gesso, sabe? Assim, todo mundo já tinha quebrado e a gente não, então. Eu também tinha esse sonho, nunca realizei. Eu tinha o sonho de usar aparelho também, achava o máximo, assim, daí. Esse eu consegui, eu usei. Nossa, depois eu pensei, cara, eu falo, coisa gente, horrível. se você acha usar aparelho massa, continue sem. Não, a minha vontade de falar, põe, meu querido, os 3 primeiros dias vão ser massa, cara. Os 3 primeiros dias são uma aventura com o aparelho. Delícia. não. Credo. Eu também tinha quando eu era pequeno. Eu botava e eu ficava papel soltando. alumínio. Botava papel alumínio no dente pra dizer que era Nossa, aparelho. sim. Eu colocava fio. Sabe, fio de... Fio? Ai, gente, é porque eu sempre tive coisa com obra. Tinha fio lá em casa. Fio de Fio cobre, elétrico, sabe? Eu colocava isso pra falar que Nossa, era aparelho. Cara, que Ou eu então vou aquele como cancelar a negócio, referência de grudava? aparelho. sabe aquele araminho do pão? como assim? Do pão. Gente, para de projetar seu dente ruim, seu dente feio, seu dente pra frente, pra trás, de um lado pro outro. Pelo amor de tipo Deus. assim, aparelho, ó, os meus ó, dentes entortaram, tipo, eu botava o lápis no dente, assim, tipo, quando caía o dente de leite, Super eu ficava mordendo sexy o lápis com no braço. o lápis na boca. Ficava mordendo, os dentes eram tudo torto. Eu fachava a perna também, sempre fachava pra dizer que tava machucado. Adorava faixa. Porque o Achava ser humano faixa muito adora legal. se machucar, né? Meu Deus. Eu também ficava pensando, nossa. Agora foi de vez, gente. Quando tomava injeção, né? Contar pra todo mundo, né? Que tomou injeção e tal. Coisa, assim, importante. Ai, ai. Gente, eu quero falar uma coisa antes que não está clara na minha mente. E que rolou agora, assim. Ali quando a Ari tava falando da experiência dela, no momento que ela falou assim, foda-se o que vocês pensam, eu me senti rejeitada, assim. Como assim, foda-se o que a gente pensa? Tipo, não, tem que se portar assim. Vamos se portando aí. E daí, tipo assim, por um lado, eu fiquei pensando que beleza, quando a gente vê uma coisa, a gente tem certeza que a gente viu. E é isso que conta, né? Não tem como a outra pessoa ver que a gente viu. A menos que a gente transfere e a gente sente também. Tipo, a outra pessoa sente também.
Aí ela também vai ter visto, no caso, né? Mas aí eu fiquei pensando, por que ela tá defendendo, tipo assim, eu vi sim e foda-se o que vocês pensam. E também fiquei pensando, por que eu fiz esse link, assim, de tipo, se a pessoa disser que o que eu penso não é importante, eu tenho que me defender. Tipo, na minha sensação, eu tenho que fazer assim, foda-se o que eu penso também, então eu não vou mais compartilhar o que eu penso com você e não sei o que, sabe? Tipo, fica um negócio na mente rodando, assim. Não, e detalhe, você começou falando de rejeição e depois se sentiu rejeitado. Que louco, eu não tinha feito esse... Aquela hora que eu falei assim, ó, não vou, eu ia falar uma coisa, mas não vou dar mais pilha, né? Eu ia falar isso. Isso o quê? Mais ou menos isso que você falou agora. Mas, enfim, Você viu o que eu senti? vi. Ai, fica tudo exposto, né? Eu pensei, será que eu falo, será que eu não falo? Mas não adianta não falar, porque tá tudo na cara de todo mundo, então foda-se. Amém, né? Foda-se a sua opinião, mas eu continuo te amando, tá, Jéssica? Foda-se o que você pensa, mas assim, continuo te amando. Exatamente do jeitinho que você é. Você não é o que você pensa. E tipo, que louco que isso é uma vivência de projeção muito na prática, assim, né? Tipo assim, você quer saber o que é projeção, arroba? Tipo, tá aí. Que doido, né? Como confiar nesses sentidos? Não confie. Gente, eu tô feliz agora. Compartilhe E cadê o conosco. Espírito Santo nesse momento para trazer elucidação? Porque, tipo, fica rodando ainda o negócio assim, ó, tipo, aconteceu uma coisa e foi real, entende? Parece que é real o bagulho. Tipo assim, eu sei que não é, mas ainda fica essa coisa, tipo, não, aconteceu um negócio. O que aconteceu? Que, tipo assim, ó, houve uma rejeição. Tipo, tem uma informação na minha mente que houve uma rejeição. Tá rolando um momento ou posso falar? Claro, Pode pode falar. falar. Então, eu assim, ó, eu não senti nada com isso que a Ari falou. Mas já teve outros momentos no grupo, por exemplo, que a gente tem lá, que eu fico um pouco assim com essas expressões, do tipo, foda-se tal coisa, ou eu não lembro o que mais que já pode ter sido falado e tudo mais. Eu tenho na minha interpretação que isso é meio brusco, assim, meio grosseiro. E eu não sei porquê, em que momento da minha vida eu não consigo aprender dessa forma, assim, sabe? Quando vem. Ai, como é que eu vou dizer? Quando vem com essas palavras, assim, porque pra mim é do tipo, nossa, a pessoa tá brigando, a pessoa tá querendo expor a opinião dela e tal, mas tá atacando. E eu não No sei se entra nesse significado. contexto, né? Que é significado, exatamente. Cara, e será que não é mesmo? Fiquei pensando, porque assim, ó, ou a gente tá com a meta na cura, ou a gente tá com a meta em confirmar autoconceito e vingança. E aí, tipo assim, porque tipo, não é. Às vezes a gente pode usar uma oportunidade que seria para ajudar alguém, e dizer assim, não, peraí, eu vou lá ajudar. Só que, na verdade, a gente tá indo se vingar mesmo. Tipo assim, ó, deixa eu falar todas as palavras de cura, mas com a sensação da vingança. Porque até eu tava pensando
em relação a isso. Teve um dia que eu participei aqui com vocês, mas eu tava com muita dor de cabeça e acabei saindo. E aí vocês estavam falando, acho que sobre aquele desastre que aconteceu. Estavam falando sobre trabalho também, mas estavam falando sobre aquela cidade lá, né, da barragem e tudo mais. Brumadinho. Isso. Aí eu lembro que a linguagem também era tipo, a crença das pessoas, ou alguma coisa assim, mas eu fico pensando até em quem vai escutar, por exemplo, o que a gente fala aqui mais tarde, né? Porque assim, às vezes a gente interpreta que a pessoa falou foda-se, mas falou foda-se com carinho, porque é assim que a gente fala. Mas como a pessoa que tá ouvindo o podcast, que eu acho que não vai ser selecionado um público, vai ser para todo mundo, né? Como essa pessoa vai interpretar a forma como a gente fala? Assim, crença fodida de tal coisa, ou não existe cachorro puxando pro cachorro. Ou sei lá, sabe, essas Ela coisas ainda assim. não superou o cachorro. Né? Mas aí Cara, é interpretação muita da sensação, tipo, que a pessoa. gente tá passando. Desde o Independente, início a gente tá passando. independente do que ela ouça, podia ser um ai, que neném. Ela ia interpretar da maneira como ela quisesse. Tipo, Pode quando a ser gente da maneira assiste. mais fofa do universo. Se a pessoa tiver com meta em culpar, em falar coisas da outra pessoa, ou em procurar escrafunchar a pessoa lá para falar alguma coisa dela, ela vai fazer. E isso, tipo, não interessa o que você fale. Você pode estar falando coisas. Jesus. Jesus falou coisas muito verdadeiras, de muito amor, de muito carinho. As pessoas foram lá e pregaram ele numa cruz. Fazia parte do ensinamento também. Mas assim. Mano, não tem. É aquilo que a Mari falou no grupo essa semana: de quando eu parar de projetar as coisas, as pessoas vão parar de projetar coisas em mim. Não, não mesmo. Aí é que as pessoas vão projetar coisas mesmo, para tentar te tirar da sua sensação. Algumas Ô, pessoas Ari, fazem muito nítido, entende? Então, mas tipo, mano, foda-se. A sua Cara, opinião não vai alterar a desde o verdade, não vai início. alterar a verdade sobre mim, nem as coisas que a gente acredita. Se realmente tiver equívoco, o negócio vai bater, óbvio. Porque quando a pessoa fala um negócio que você dá liga, você sente na hora. Mas se não dá, não tem que ficar noiado com as coisas também. E se você tá com equívoco, ou se a outra pessoa tá com equívoco, se a pessoa estiver aberta a mudar a mente, ótimo, amém. Se não, vida que segue, porque não muda nada. Tá tudo certo. Tá tudo do mesmo jeito que sempre esteve. Ô, Ari, mas, tipo, se eu não tô enganado, quero que me corrijam. Teve coisas que Jesus, ele não falou tão explicitamente porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Então, a gente soltar um foda-se em um caso que as pessoas têm muito significado poderia ser evitado, sabe? Não sei, mas eu acho que quem for Uma atrás desse vez, uma podcast vai vez. ser muito em última instância mesmo, porque uma outra pessoa não vai se Ari, interessar, sabe? tipo, eu acho que o ponto da Bárbara é muito válido, sim. Tipo, quando a gente faz o podcast, a gente tá numa sensação. A gente tá passando essa sensação. Então, independente do que a gente falar, contanto que a gente se mantenha na nossa meta de mostrar isso para as pessoas de uma coisa verdadeira, as palavras que a gente escolher vão ser muito naturais. Por exemplo, o que a Ari falou, que foi o foda-se, gente, foi muito natural na hora. Tipo, não foi uma coisa que ela pensou pra falar. Por isso que isso foi uma coisa que soou pra gente muito natural. Mas se a gente pensar, não, realmente, a gente pode pensar, pode evitar falar, se a gente sentir, tudo bem, também tá tudo certo. Falar ou não falar. Uma vez eu tava falando sobre a crucificação e tal, aí eu falei que fuderam com Jesus e o pessoal entendeu tudo errado. Cara, a gente falou que Deus faz crossfit. A gente já ultrapassou qualquer barreira de significado. Ai, meu Deus.
Mas enfim, gente, tá de boa. Não, eu não tô de Eu boa. Não, se alguém não tá de boas, a eu gente tô- vai resolver isso. porque deixar pra Nem que- lá é só pra cobrar com juros depois. Nem que a gente fique até as Juros 4. compostos. Não, sério, é porque assim, ó, não terceirizando, já que agora o assunto é esse. Tipo assim, mano, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo um monte de Pode coisa, um continuar bagulho. gravando ou... Pode, Desmuta. pra resolver, resolve aí quem estiver vendo, quer dizer, ouvindo, já aproveita também, Gente, quem tirar sabe, significados. Assim que a gente resolve os equívocos. porque assim, ó, querendo ou não, pra eu sentir, independente de qualquer coisa que tenha sido dita, feita ou não, pra eu conseguir sentir coisas, eu tô confiando muito no meu julgamento. Tipo É assim, por ó, isso que você acha X ou Y, né? o meu julgamento me diz uma coisa e, tipo assim, ó, ele tá muito válido, tá com muito valor pra mim, assim. Só que eu não tô conseguindo soltar ele sozinha. Por Tá quê? aqui. Pois é, porque Por que você tá a fim de rejeitar as coisas? Usando o seu julgamento de desculpa. Mas como assim rejeitar? Fale mais sobre isso. Ué, a partir do momento que você entra em raiva, nessas sensações aí, você tá rejeitando o que tá acontecendo. Você não tá entrando em contato, você tá viajando na maionese num negócio que você interpretou aí na sua mente. Será que você não tá se sentindo culpado por, tipo... será que você não tá se sentindo culpado agora? Tipo, cara, Mais eu uma pessoa rejeitei. saiu do trabalho e você tá se sentindo culpado. Cara, eu fiz uma coisa agora que não era pra ter feito, sabe? Ela não... E não era a intenção dela e eu não... Eu rejeitei. Porque Tipo assim, agora como que eu se entrei tivesse também não vou rejeitado sair, ela. né? Hã? Tipo assim, agora que eu entrei também não vou sair. Agora que eu tô sentindo isso, aí já vem a culpa, já. Tipo assim, se eu tô me sentindo mal, eu vou passar isso, vocês vão se sentir mal também, junto comigo. Eu acho que Desculpa, não vai rolar, Todo não. mundo. a indignação maior é de, tipo, eu ter falado foda-se por o que você pensa. Porque como assim? Se eu tô indignada e você tá aí de boa, como assim? Não. Você tem que Não passar vai mal rolar, não, é. também. Fala pro ego da Não, sério, Jéssica que não vai, a gente não vai mudar tudo. eu tô entrando em contato com uma sensação horrível de assim, ó, como assim foda-se o que eu penso? O que eu penso é muito importante. Muito importante. Por que é muito importante? Tipo assim, ó, se você não Segundo gosta quem? do que eu penso, você não gosta de mim, entendeu? Mas por que Tipo você assim, considera isso muito importante? porque eu tô identificada agora com o que eu penso. Eu tô achando que eu sou o que eu penso. Por acaso, você falou assim, né? O que eu penso é válido. Tipo, não, o que eu penso é válido Tô e você certa. tinha que concordar comigo. Válido segundo quem? Vamos supor que ela concordasse com você mesmo, e aí? Vamos supor que ela concordasse com você. Nossa, realmente, acho que eu tive uma... Não, acho que você tá certa, Jéssica. E aí? O que ia mudar? Não consigo nem fazer imagem com essa possibilidade. É muito estranho a gente pensar em fazer imagem com uma coisa do passado. Por que você não consegue fazer imagem? Ah, é comigo? Não, é que assim, ó, tipo, ficaria tudo certo, no caso, né? Mas não tá vindo essa imagem na minha mente, essa sensação de tá tudo certo. Só tá se mantendo a sensação de, tipo, tá errado. Mas tá errado segundo quem? Tipo, quem determinou que o foda-se dela tava certo? Eu determinei. Segundo o quê? Segundo o que eu quero, porque sim, entendeu? Não, porque sim, tá. Você tem alguma coisa desse motivo. Tipo, não é porque sim. Vamos além do porque sim. Porque eu tô te falando que é.
Não, você não tava falando que é, você tava falando que Tem um você pensa. subtexto aqui. Caralho. Se você estivesse falando que você é, você não estaria nem nesse conflito. Eu começo por aí. Ok, não estou transtornado pelas razões que eu imagino. Você E, sente isso? Tipo Ou assim, você só tá se falando? fosse. É que eu estou olhando para isso agora. Se fosse verdade, não estaria passando mal. Porque a verdade não deixa ninguém passar mal. Então é mentira. Então eu tô mentindo. Ah, tá. Agora que eu tô sentindo a culpa. Mas a culpa não existe. E você sente isso? Você realmente sente que você não tá transtornado pelos motivos que você imagina? Não, olha só. Quando eu penso assim, beleza, então o que eu tô sentindo é culpa e a culpa não existe, aí dá vontade de dizer, ah, então vamos deixar pra lá, né? Tipo, tá tudo certo. Só que Não. quando você fala assim, ah, então é realmente isso, você não está transtornado pelos motivos que você imagina, me dá raiva de novo, entende? Mas assim, se tratando de Jéssica mesmo, você não consegue linkar nada que você queria? Será que não tinha alguma coisa por trás, assim, que você queria mesmo? Pensa na É sua semana, confirmação de por exemplo. autoconceito, né? Não, cara, tipo, quando você fala assim, ah, não, pensa na sua semana, no passado e tal. Tipo, não, Não, negócio de pensa essa trabalho eu não me semana. senti Tantas coisas. culpada. Não, negócio de trabalho não. Eu vi, tipo, ali eu vi que Tem certeza? cada um Dos eventos que queria. você contou essa semana, em muitos momentos você quase se sentiu culpado. Faltou um pedacinho de nada pra você se sentir culpado. E agora você se sentiu culpado. Cara, eu me senti culpada por não ter feito, por exemplo, a tarefa de inglês, mas não pela pessoa ter saído do serviço. Senti foi injustiça de uma pessoa ter posto uma condição dela voltar para outra ter saído, entendeu? Tipo assim, só volta se a outra pessoa sair. Eu achei Só que injusto. você julgou que aquilo é injusto. Se você julgou, você sentiu culpa. Aí você disse que essa culpa só tá aparecendo agora. Não, tá mais explícita agora, mas ela já tava lá há muito tempo. Você vai ver que tudo que aconteceu, por exemplo, só essa semana, se encaixou perfeitamente pra quando a Ari falou foda-se o que você pensa. Isso, ó, se é aquela faísca e o seu fogo foi pra cima de um modo que nem sei explicar. Você só ficou com a cara de paisagem, tipo... Tá. Planejando todos os tipos de vinganças possíveis. Exatamente. Você queria usar o homework de inglês para poder fazer isso. Só que eu também falei, não, tá tudo bem. Então só que falou, ai, que fica saco, ele não concordou comigo. Agora eu vou procurar alguma coisa mais forte do que isso, né? E se isso não fosse suficiente, você poderia amanhã ou mais tarde procurar alguma coisa mais forte ainda. Não consigo discordar de você. Tipo, tá muito, muito certo, assim. Só que você sente concordar uma coisa. Não, eu me sinto julgada quando você fica fazendo uma análise, tipo, veio aqui e falou a verdade na minha cara, você fuder, tipo. Por que você tá se sentindo julgado? É só porque eu falei o que realmente aconteceu? Você queria mesmo manter a sua interpretação dessa cena? Ó, eu não estou me sentindo amada nesse momento, tipo. Não, me responde. O que faria pra você? O que você queria tanto manter nessa cena da Ari? Tinha alguma coisa ali naquele exato momento que você queria manter. O que era? Pra você ter feito esse julgamento, você ter entrado na culpa porque você queria defender alguma coisa que pra você era valiosa naquilo. Não tô entendendo a tua pergunta. E tá acontecendo alguma coisa na tela, não sei se as pessoas estão dando like, mas tipo, não tá Parece dando um coração que tá tipo... Não tá, tá um negócio esquisito. Tá? É, porque o coração tá dando burger aqui mesmo. É. Então, você julgou o que a Ari falou. Ela falou uma coisa que eram palavras. Palavras não significam nada. Aí chegou no seu arquétipo e você juntou for mais ser mais o que eu tô sentindo agora igual essa sensação. E você falou, não, meu pensamento é válido sim.
Eu vou manter o que eu penso. Pra você ter feito isso, você queria alguma coisa da cena. O que você valorizou tanto confirmar naquilo o pra você? conceito. Não tem outra coisa. E o que Fale você mais tratando sobre de isso. O que você quer confirmar? Falando de Jéssica mesmo, o que a Jéssica queria? Ria nem saiu, não aguentou o final da discussão. Ai, cara, não sei. Tá se tratando desabando de o mundo Jéssica. da barba, né? Acho que deve ser uma chuva, alguma coisa assim. Gente, o autoconceito de vocês tá tão assim pra acontecer esses dias aí. Mas só, o que a Jéssica queria? Vamos lá, Jéssica, fala. Use. Pode me usar. O que você queria falar pra Ari naquele exato momento, sem filtro? Sua puta. Não. Mas eu queria, viu? Ia estar ganhando dinheiro. Não na pauta. Ia ser E aí você queria falar isso pra Ari porque você queria confirmar o seu autoconceito. O que do seu autoconceito? Não, ó, pensando agora de uma forma mais lógica, que pelo menos ficou mais lógico pra mim, tipo assim, ó, se eu não estou me sentindo amada agora, é porque eu queria confirmar isso, entendeu? Que ela é uma profissional do sexo? Bom, você consegue. Tem alguma área dentro de você. Não, já falei. Agora ficou muito mais claro, assim. Que é isso, assim, ó. O que eu tô sentindo agora é, tipo assim, ó, eu não estou sendo amada, eu não estou sendo compreendida aqui. Eu queria confirmar isso. Não tem outra coisa, sabe? Tipo, que seria confirmada. Só que aí, ao mesmo tempo, eu já me liguei de uma outra coisa. Tipo assim, ó, eu não estou aqui para ser compreendida. Que eu venha para compreender e não para ser compreendida. Eu ia falar isso. Quanto que isso acontece no seu dia a dia, assim, sabe? Nossa, eu ia fazer essa pergunta aqui. Alguém discordar do que você falou e você ficar puta. Isso acontece frequentemente? Como é que... Não, geralmente as pessoas em si não discordam muito do que eu digo. É mais assim, o que eu sinto isso é mais com relação à minha mãe, que ela não chega a discordar do que eu falo. Ela ignora totalmente o que eu falo e me diz o que precisa ser feito, entendeu? E aí eu sinto isso, assim. Eu sinto, tipo assim, você não tá me vendo. Tipo, não precisa falar o que precisa fazer, porque eu já sei, entendeu? Se você reparar, você faz isso com você mesma. Você rejeita seus próprios pensamentos. Quando você fala... Sabe quando você pensa uma coisa e fala, ai, por que eu fui pensar isso? É o primeiro sinal de que você rejeita o que você pensa. Cara, sim. Nossa, agora ficou muito claro, né, o lance da projeção de novo. Porque assim, se eu não me sentir amada, é o que eu sinto por mim mesma. O que eu tava sentindo por mim mesma nesse momento. Eu não tava me amando, tipo, amando o que eu sou, entende? Começa com pequenas coisas. Como assim? Do que você tá falando? Pensa, você quer se sentir amada. Como você pode se sentir amada com as pequenas coisas do dia a dia? Não tem pequenas coisas. Tipo assim, ó, eu nunca vou gostar da personalidade. Já fudeu já pra ela, entendeu? Já vi. Não rejeita. Já vi, acabei de ver. Tenta entender por que você escolheu sua personalidade, o que ela pode te ensinar, o que tem na sua mente. Porque eu achei ela válida no mundo, só. Mas, tipo assim, ó, não, o negócio de se sentir amado não é um negócio de, tipo assim, daí eu vou pintar o cabelo, a unha, daí eu vou gostar mais de mim. Não. Mano, é isso. Que a personalidade se sentir não amada é gostável. É entendeu? tipo, quando acontecer isso com sua mãe, ou quando acontecer isso no seu pensamento, você não se sentir culpada, sabe? Isso que eu falei, você tirar o pensamento na hora porque você fala, ai, por que eu fui pensar isso?
Isso já é um sinal de rejeição. Mas eu não tô entendendo o que você tá falando, eu acho. Oh, você fala que você não se sente amado. Você se sente rejeitado. Não, foi o que eu senti agora, assim. E o que, ó, daí eu já vi até o movimento que eu fiz com ela, que eu faço com ela. Porque assim, ó, diante dela eu não me posiciono no que eu sou. Eu fico encenando uma personalidade. E quando ela fala alguma coisa que é contra essa personalidade... Ela, né? Quando ela fala uma coisa que é contra a personalidade, eu defendo a personalidade. Só que, tipo, aí eu já esqueci de quem eu sou de verdade, de Deus, de tudo, entendeu? Que personalidade é essa que você... Que personalidade é essa que você cria? A filha gospel rebelde. Filha gospel. Mas o que você quer saber exatamente? Gente, vamos para aquela outra reuniãozinha, aquela outra sala que criou essa com Claudinha 1, porque lá talvez o Rian entre. O que vocês acham? Sim. O Rian saiu e não consegue voltar? Uhum. Liguei pro Rian, não sei se ele vai atender. Mas o que aconteceu? Ele foi expulso? Não, ele só não tá conseguindo conectar. Acho que é melhor criar um outro grupo, porque senão a Claudinha não consegue entrar naquele com o Claudinho. Mas ela Ela deve foi ser... expulsa. É pra reunião de domingo. Mas é só pra agora. Ah, beleza. Então bora lá. Bora lá.